Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul. Já estou aqui vendo nosso querido, grande médico, conceituado infectologista. Aliás, eu queria agradecer muito, porque durante o período mais difícil da pandemia, espero que não volte mais esse período, ele que vai dizer isso para nós, se volta ou não volta, eu acho que não. Ele sempre esteve presente aqui na Bahia FM, também nas minhas colunas da Jovem Pan. Sempre se colocou à disposição, não só os veículos de comunicação da Rede Bahia, todos os veículos de comunicação da Rede Bahia, mas a todos os veículos de comunicação da Bahia e do Brasil, tá? Ele ontem estava dando entrevista, se eu não estou enganado, para uma televisão de Barreiras, uma TV de Barreiras. Então, ele tá, isso é serviço. Esse é o médico que se preocupa realmente com a população, e eu quero agradecer ao Dr. Robson Reis, que vai falar com a gente agora aqui na Bahia FM, na Bahia FM Sul e também no nosso canal do YouTube do Fala Bahia. Dr. Robson, como vai o senhor? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os ouvintes da Bahia FM e as pessoas que estão nos assistindo também através do YouTube, né? Essa novidade. Na época que a gente falou, a gente quer dizer que às vezes que nós falamos era sempre através de rádio e agora YouTube. Que legal, viu, Emerson? Não é legal, Parabéns também, doutor viu? Robson, é bom, principalmente numa entrevista dessa, porque a gente vai trazer informação, e a informação fica lá para sempre. Então, esse programa vai Ótimo. circular, as pessoas vão mandar uma para outra, olha aí o que o doutor Robson falou sobre isso, olha, se acalma aí, a coisa não é assim não, olha, cuidado com aquilo, principalmente nessa questão de saúde. A primeira pergunta é minha aqui, doutor Robson, porque tem até perguntas de ouvintes aqui, tem perguntas da Nuta aqui também. Doutor Robson, te preocupa essa nova fase da pandemia? E é de se preocupar esses novos decretos que foram publicados pelo governo do estado, principalmente sobre uso de máscaras em alguns locais, como salão de beleza, shopping center ontem, né? O Tribunal de Justiça já está exigindo também, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e por aí vai. Olha, Emerson, o que é importante trazer para a população, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo? A Covid-19, infelizmente, o vírus SARS-CoV-2, né, ele veio para ficar. Ele veio para se comportar. Isso é o pensamento, né, que vários especialistas dividem sobre esse assunto no mundo inteiro. E por que ele veio para ficar? Semelhante à influenza H1N1, H3N2, influenza B. Né? Nós lembramos que em 2009 teve aquele boom, a pandemia, né, da influenza. Então esse vírus ele vai ter, muito provavelmente, um comportamento sazonal, ou seja, determinadas épocas do ano vai ser mais comum, né, as pessoas contraírem essas infecções virais respiratórias, entre elas influenza, entre elas a Covid-19. Por isso que já se fala que quando a pandemia estiver resolvida, provavelmente nós vamos ter que anualmente, ou 2 vezes no ano, vai depender muito dessa questão das variantes, nós vamos ter que tomar vacina contra a Covid-19, assim como tomamos a vacina contra a influenza. Né? Inclusive, alguns locais já até trabalham em uma vacina que possa já ter a proteção contra as duas doenças, contra a influenza e contra a Covid-19. Então, infelizmente, essa é a notícia ruim, provavelmente essa doença veio para ficar. E até que realmente ela seja controlada em todo o mundo, nós vamos viver essa parte de ondas, né? Então, o Brasil vinha num momento epidemiológico muito tranquilo, mas enquanto isso a Ásia não. E nós vimos o tempo todo isso, a China com aquela coisa da política zero, posteriormente alguns países da Europa e logo depois os Estados Unidos. Não demorou muito tempo e aí começou aqui o Brasil. Como nós temos um país grande de dimensão continental, esse aumento no número de casos, primeiro ele foi percebido no sul, sudeste do país, quando chegou aqui para a gente. Então, é sim um momento de preocupação em relação ao aumento do número de casos. Porém, se nós formos perceber, olha como as vacinas, Emerson, funcionam. Né? As pessoas, hoje, talvez todo mundo aqui que esteja nos assistindo, esteja nos ouvindo, conhece alguém que esteja com Covid. Interessante que dessa vez Verdade. pegando até aquelas pessoas que não tiveram nas ondas anteriores. Né? Então, essas pessoas contraem Covid, mas na grande maioria das vezes elas apresentam sintomas brandos, né? Muitos até assintomáticos. Então, mostrando a importância da vacina. Então, assusta um pouquinho pelo quantitativo, pelo número de casos. E aí eu vou trazer outra informação. Né? Esse número de casos ele deve ser muito maior do que está sendo noticiado. E aí você vai falar por quê? Eu te digo, Emerson, que a cada 10 pacientes que a gente atende, né, hoje muito através de telemedicina, 7 eles fizeram aquele autoteste. O autoteste que foi realizado em farmácia. Uhum. Quando ele realiza o autoteste em farmácia, é bom porque ele teve o diagnóstico. Mas é ruim porque as vigilâncias epidemiológicas, seja municipal, estadual, elas não vão ter acesso a esse caso. Então,
com isso eles ficam subnotificados. Então, esse número, eu te digo que ele é muito maior do que realmente hoje a imprensa, do que os órgãos de saúde, eles acabam trazendo. Então, a dimensão da doença hoje realmente preocupa pelo quantitativo de pessoas acometidas, mas, de certa forma, nos conforta porque essas pessoas têm apresentado quadros leves. Doutor Robson, a gente está sempre fazendo campanha aqui, eu sempre peço, tome sua dose, tome sua dose. A gente traz aqui, junto com o Danuta, o calendário de vacinação, e isso acabou de ser dito pelo senhor, e eu falo sempre aqui que a ciência, a vacina, é que nos deram esse pouquinho de tranquilidade que nós temos hoje. Essa questão de os hospitais estarem cheios passa também por aquele cidadão que, preocupado com a Covid, teve uma gripe, vai bater lá no hospital, às vezes nem é a Covid, né? Isso impacta também porque tem gente que tem uma gripezinha e vai para o hospital, né? Eu, por exemplo, estava comentando ontem aqui no rádio, falei com a Danuta aqui também, eu tive Covid, tomei todas as minhas doses, mas foi uma febrezinha na segunda, na terça eu já estava começando a ficar melhor e não fui para o hospital. Eu também não entrei eu entrei nesse número oficial porque eu fiz o teste, né? Eu entrei porque eu fiz o teste em laboratório, aí eu acho que entra no número oficial. Mas eu não fui para o hospital, porque eu senti que eu podia ali tratar ali com remédio contra a febre, como se fosse uma gripe. Há esse impacto em relação à gripe e o aumento de número de leitos ocupados? Sim, Emerson, mas a gente tem que chamar atenção, e aí é uma observação que eu sempre coloco, a disponibilidade do número de leitos, o número de leitos versus a ocupação. Então, exemplo, se você tem ali 100 leitos para COVID e você tem 50 pacientes, você tem 50% de ocupação. Mas se você tem 200 leitos de COVID e continua com esses 50 pacientes, você tem 25% de ocupação. Então, tem que lembrar que no momento do boom da Covid, muitos leitos, hospitais de campanha foram abertos. Depois que aquele momento epidemiológico ele estava favorável, Deu uma então, travada. o que a gente tem Pode que falar. lembrar, muitas vezes, não é somente o percentual. Tem que lembrar, muitas vezes, qual é esse quantitativo. Exemplo, é sempre noticiado e cria um pânico nas mães, nos pais, quando fala, olha, 100% de ocupação dos leitos pediátricos. Quando você vai ver, o quantitativo de leitos pediátricos é muito pouco. Não é? Então, assim, isso a gente tem que tomar bastante atenção. Por isso que eu digo, e vocês da imprensa cumprem um papel extremamente importante junto com nós especialistas, que o objetivo nosso é informar a população. Não é, na verdade, colocar medo, pânico, fazer sensacionalismo. E essa pergunta sua foi importante por isso. Então, a gente muitas vezes vê emergências, vê as UPAs cheias de pacientes procurando atendimento por conta de uma síndrome respiratória, por conta de uma síndrome gripal, que pode ser a própria influenza, que é a gripe, que pode ser um resfriado comum, raramente alguém vai procurar um hospital por resfriado comum, e pode ser a Covid, que pode, inclusive, ter quadros leves, como pode ter quadros graves. Mas hoje a ocupação que se tem, esse percentual maior, porque esses números de leitos, eles foram reduzidos, seja na rede privada, seja na rede pública, porque manter um leito de Covid não é barato. Não adianta você ter ali, Emerson, somente a estrutura física, até porque muitas vezes quando você cria os hospitais de campanha, muitos desses materiais eles são alugados, as tendas, né, os ventiladores mecânicos, os produtos médicos hospitalares, as equipes de saúde, então é caro. Então hoje você acaba tendo uma atitude muito mais reativa. Então, esses leitos hospitalares, quando eles atingem um percentual de ocupação, seja as unidades públicas ou privadas, eles aumentam esse quantitativo. Então, esse percentual a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os leitos foram reduzidos em todo o país. Aqui na Bahia não foi diferente, em Salvador não foi diferente, né? Então, hoje você tem um percentual alto, mas se você for olhar em números absolutos, é muito inferior ao que tínhamos atrás, né? É muito menor. Fala Bahia, Bahia FM, a gente está conversando com o Dr. Robson Reis, médico infectologista, sobre essa situação da Covid. São 6h31 da Nuta. Doutor Robson, queria te fazer uma pergunta, né? Porque chega esse período de final de ano, todo mundo já começa a ficar preocupado porque tem as aglomerações, né? Naturalmente, até mesmo em família, por causa do Natal, o Réveillon, enfim, não sei se é cedo para poder falar sobre isso, né? Mas eu acredito que a gente já está aqui no mês de dezembro, mas com essa onda, todas essas precauções que temos tomado, né? E que as autoridades também já estão, né, se organizando ali para evitar um novo caos por causa da Covid-19.
né, é motivo de uma preocupação assim mais forte, né, devido a essa nova onda aí, não sei nem se a gente pode chamar de nova onda, porque eu acredito que não nem passamos ainda, né, dessa fase da Covid-19 aí, que continua, e como o senhor mesmo falou no início, né, da entrevista, muitas pessoas que nunca tiveram Covid-19 agora tiveram. Eu particularmente conheço pelo menos 5, 6 pessoas do meu círculo que nunca tiveram e dessa vez não escaparam da Covid-19. E aí vem aquela máxima: todo mundo vai pegar a Covid-19? Olha, Nanda, interessante, porque muitos até falavam assim, parecia até, doutor, que eu era imune a essa doença, eu não peguei. E aí a gente pode até fazer um retrospecto. Por que chegamos nesse momento atual agora em relação a essa nova onda, vamos falar dessa forma? Primeiro, o surgimento de variantes. O que são variantes? São vírus, né, é o vírus SARS-CoV-2 que ele vai se multiplicando, replicando, e ele vai tendo modificações na sua estrutura, fazendo com que esses vírus se tornem mais virulentos, agressivos, ou que eles se tornem mais transmissíveis. Ainda bem que nós não temos percebido esse lado da virulência, da agressividade, da letalidade maior, mas eles vão se tornando mais contaminantes, vamos falar dessa forma, até porque eles passam a apresentar mutações que são alterações, principalmente na proteína que fica na superfície dele, chamada proteína spike. As vacinas, elas atuam muito nessa proteína spike e também, né, que é aquelas espículas, o spike vem disso aí, e também os medicamentos. Então, quando ela bloqueia essa proteína, faz com que o vírus, ele utiliza esses espículas para fixar na célula humana, e faz com que o vírus não consiga fixar na célula, ele não entra, ele não replica, ele não é replicado, ele não multiplica. Então, por isso que as variantes são preocupantes. Exemplo, a BQ1, ela tem 5, 6 mutações. E tem uma que não chegou no Brasil ainda, tomara que não chegue, é XBB, que ela tem 8 a 9 mutações. Quanto mais mutações, maior a capacidade dela se desvencilhar, dela desviar das defesas criadas, ou pela imunidade pela doença, né, que nós sabemos que não é tão duradoura, ou pela imunidade pelas vacinas, ou até mesmo driblar os medicamentos até então que já existem contra a Covid. Então isso é importante chamar atenção em relação a essas variantes. E as atuais vacinas, doutor Robson, Pode falar. As atuais vacinas, elas estão preparadas, elas são eficientes para essas variantes que o senhor citou aí, principalmente essa última que o senhor citou aí? Isso, Emerson, até interessante porque entra na pergunta de Danuta realmente, essa parte de variante de vacina. As vacinas até então, elas mostraram uma eficácia muito, né, significativa para proteger contra as infecções iniciais, né, nós lembramos de tempos atrás, porém, para agora, essas infecções leves, elas não têm uma eficácia tão favorável, vamos chamar dessa forma, né? Por isso que as pessoas falam, poxa, mas eu vacinei e contraí a doença. Por quê? Porque para infecções leves, as atuais vacinas utilizadas, elas não apresentam uma eficácia tão significativa. Porém, para infecções graves, olha o resultado. Você pega muitas vezes pacientes internados com Covid, 90% desses pacientes não foram vacinados. Ou tem o esquema vacinal incompleto. Olha aí, gente, então, a resposta é, Robson, as vacinas... Rapidinho, 90%. É o que eu falo aqui. Procure sua dose. Quem está falando é um especialista e dos melhores do Brasil. 90% das pessoas que estão sendo internadas não tomaram a vacina. Desculpa, doutor Robson, mas era muito importante Nada, tranquilo, sua destacar observação é isso. extremamente importante. Rio de Janeiro mostrou recentemente 92% dos pacientes que encontravam-se internados nunca tinham tomado vacina contra a Covid ou estavam com o esquema vacinal incompleto. Então, a resposta para a população é, pessoal, as vacinas atuais protegem principalmente contra as formas graves. A maior resposta disso é o que nós chamamos de estudos da vida real. Eu vou tirar até um pouquinho dos estudos, vou trazer para observação. Quantas pessoas que vocês conhecem hoje que estão com Covid, estão com sintomas brandos, que não precisaram se internar? Então, mostrando que as vacinas são eficazes. Agora, Emerson, a gente tem que trazer uma informação aqui também. Os Estados Unidos já vacinam com uma vacina chamada bivalente, que é uma vacina da Pfizer atualizada. O que significa? Por que bivalente? Porque ela tem uma eficácia, né, assegurada tanto para a cepa original do SARS-CoV-2 como para as variantes. Então, os Estados Unidos já usam essas vacinas, chamadas vacinas bivalentes, e as comunidades médicas, associações médicas no Brasil, já pressionam o Ministério da Saúde para que tragam essas vacinas. Nós acreditamos que elas devem chegar em 2023, mas o Ministério da Saúde fala que em 2022, muito provavelmente, nós já teremos vacina bivalentes. Ela mas é da não Pfizer? adianta É da Pfizer essa?
É da Pfizer. Da Pfizer. São vacinas, como nós falamos, que elas oferecem uma proteção tanto para a cepa original, né, do SARS-CoV-2, como para as atuais variantes da Ômicron e suas subvariantes. O grande problema da Ômicron, que quando deu esse boom em 2022 e suas subvariantes, são as mutações. Fazem com aquilo que nós falamos. Elas conseguem desviar, de certa forma, da imunidade que foi trazida ali pela vacina, né, por conta dessas mutações. Então, hoje, os Estados Unidos e outros países já vacinam com a vacina bivalente. Agora, quando a gente fala assim, uma vacina atualizada, não significa que vacina atualizada, a que nós estamos aqui usando aqui, não funcione. Funciona sim. E talvez uma das estratégias do governo, do Ministério da Saúde, já foi divulgado pelo governo em transição, é utilizar as vacinas bivalentes para aqueles que já fizeram uso, né, das doses de reforço. Aqueles que não utilizaram nenhum tipo de vacina ou estão com o esquema vacinal incompleto, não irão completar com a vacina bivalente. Irão completar com isso, né, uma informação ainda, né, que foi dada pela imprensa. Eles vão completar com as vacinas até então utilizadas. Aqueles que já têm a dose de reforço, eles vão, né, fazer o reforço, o novo reforço com as vacinas bivalentes. Então, trazendo um pouquinho para a resposta anterior, é um momento de preocupação, mas não precisamos ficar com pânico, com nada disso, porque temos hoje, Emerson, medicamentos para tratar o paciente com Covid, vai chegar já já o Paxlovid, né, que são a combinação de 2 antivirais. Quando o paciente internar, hoje avançamos muito o tratamento para a Covid-19, temos uma série de medicamentos também, o que não tínhamos no início da doença, conhecemos muito mais a doença, né, mas o que eu digo para todo mundo, é muito mais importante prevenir do que remediar. Então, final de ano, você pode estar com sua família? Pode, com o devido cuidado. Lógico, se você puder participar de um grupo menor, uma aglomeração menor, melhor. Se não, você vai estar com sua família ali, de preferência tomando os devidos cuidados, né? Sempre higienizar as mãos com água e sabão, álcool gel. Quem for receber as pessoas, disponibilizar ali o álcool gel, isso é importante. Usar máscara quando não estiver comendo, quando não estiver bebendo, né? Isso porque a gente acredita que muito pouco provável, né, que daqui para lá a gente vai ter uma redução significativa do número de casos, né? Doutor, E em relação às festas de final de ano, o carnaval, que foi muito cedo ainda para discutir sobre isso, né? Eu acho que talvez seja mais polemizado do que realmente trazer algo factível, né, para uma discussão. Doutor Robson, por causa do nosso tempo, a gente está conversando com o Dr. Robson Reis, infectologista aqui no Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul e também no YouTube. Você que ligou o rádio agora e perdeu parte da entrevista, que é muito importante, estamos falando da pandemia ainda, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e assistir depois e mandar para os familiares, viu? Eu vou passar rapidamente algumas perguntas de internautas aqui. Eu vou mandar uma daqui do meu Instagram, Emerson José Oficial, não deixem de seguir. Danuta manda aqui do YouTube, né? Isso. Então vamos lá. Pedir para o senhor ser bem rápido, só por causa do tempo, tá bom, doutor Robson? Claro. Eu, por mim, ficava 3 horas te ouvindo, é muito tranquilo. Minha filha tem 13 anos e só tomou uma dose. Tem de tomar mais? Na escola dela, poucos tomaram 2 doses. É a Ana Cláudia do Stiep. Obrigado, Ana Cláudia. Um abraço, Stiep. Vamos lá, Ana Cláudia, sua filha tem que tomar 2 doses e já há indicação da dose de reforço também para esse público, que é dada 4 meses, em média 4 meses após a dose de reforço. Então, o esquema vacinal primário, primeira e segunda dose. E as doses de reforço, a terceira dose, que é a primeira dose de reforço, a quarta dose, que seria a segunda dose de reforço, e algumas pessoas já os imunossupressos hoje, a quinta dose, que seria a chamada terceira dose de reforço. Em resumo, ela tem que tomar a segunda dose e após 4 meses, em média, tomar já a dose de reforço. Isso porque a imunidade com o tempo, os anticorpos, eles vão diminuindo. Então, sim, ela tem que tomar. Danuta, rapidinho. Doutor Robson, tem uma pergunta aqui de Aniette, querendo saber se existem consequências para quem foi contaminado 3 vezes. Podem ocorrer sequelas? Olha, as sequelas, Aniette, pode acontecer para quem foi cometido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ela pode acontecer para todo mundo. Lógico que quanto mais vezes você foi infectado, o risco maior de desenvolver o que nós chamamos de síndrome pós-Covid, ou hoje o nome mais aceito é chamado long Covid. Já existe uma teoria até muito parecida com a de dengue, que chama a teoria de Halsted. Quanto mais vezes você tiver dengue, maior o risco de complicação. Covid, a gente não tem isso ainda confirmado, mas, lógico, quanto mais infecções, maior o risco de desenvolver o que nós chamamos de síndrome pós-Covid ou long Covid. Não que na segunda, terceira ou quarta vez até de paciente com 4 vezes, você vai desenvolver um quadro mais grave. João Carlos do Acup, há possibilidade de fechar tudo de novo? Tenho loja em um pequeno shopping aqui em Brotas.
Emerson, eu acho muito pouco provável, né? Inclusive, assim, a gente vai condenar, né? Condenar não, mas assim, tomar muito cuidado com alguns exageros que venham, né, a ser tomados. Eu espero que, e aqui a condução, né, independente do partido político que for na Bahia e no município de Salvador, né? Eu acho que a pandemia foi muito bem conduzida aqui no estado e na cidade de Salvador. Então, acho muito pouco provável que essas discussões não passem pelo âmbito científico, pelos seus técnicos, tanto da Secretaria Municipal como estadual. Acho muito pouco provável, né? Essas variantes elas têm se mostrado com um poder maior de contaminação, mas com a gravidade menor. Então, eu não acredito que venha a chegar a essa coisa de fechar tudo novamente. No momento, isso é extremamente descartado, essa possibilidade. Mais uma pergunta aqui no meu Instagram, rapidamente, antes de passar aqui para o chat. Gripe ou Covid? Quais as diferenças de sintomas? É a Lúcia lá de Itabuna. Um abraço, Itabuna. Emerson, essa eu vou ter que responder bem rápido mesmo. Vamos lá. Existem três coisas que parecem muito. Resfriado comum. Resfriado comum, o paciente tem coriza, congestão nasal, dor de garganta, dor no corpo muito leve, raramente febre. Gripe. Gripe é a doença causada pela influenza, H1N1, H3N2, influenza B. Mais comum, H1N1. O paciente vai ter coriza, congestão nasal, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça e febre. A diferença da gripe para o resfriado comum é a febre, que na gripe geralmente é uma febre alta, acima de 38,5, e a prostração, a dinamia. O paciente ele fica mais prostrado, dificilmente ele consegue manter as atividades habituais. Tem medicamento chamado oseltamivir, que é o Tamiflu, então fica atento. Já a Covid é muito difícil porque ela pode simular um resfriado comum, ela pode simular uma gripe, ela pode simular uma amidalite, uma faringite, ela pode simular uma pneumonia. Então, Covid, hoje, a dica é sintomas respiratórios, né, febre, o que for, ou mesmo na ausência de febre, alteração de olfato paladar, dor de garganta, espirrando, é importante fazer o teste Covid. Eu tive paciente que falou assim, doutor, eu só estou espirrando, mas não é alergia, e a garganta está incomodando um pouquinho, faço o teste, está lá reagente. Então, Doutor Robson. sintomas, no gerais, é importante tratar. Obrigado. Doutor Robson. Tratar não, testar. Obrigado. Doutor Robson, nós vamos entrar agora nos comerciais da rádio, das rádios, Bahia FM e Bahia FM Sul. Não, passaram aqui para mim que até... Hein? Já então, mudaram, vamos seguir. Já mudaram. Já continuamos nas rádios, Bahia FM Sul, aniversariante de hoje, e também aqui no YouTube. Vamos para o chat aí, as perguntas aí. Tem uma pergunta aqui, Patrícia Reis, ela está querendo saber quanto tempo que ela pode tomar vacina depois de ter sido contaminada pela Covid. Ótima pergunta. A recomendação é que seja 30 dias após o início dos sintomas. Então, 30 dias após o início dos sintomas, a pessoa já pode ser vacinada contra a Covid-19. O José Francisco está no chat aqui também, viu? José Francisco Barbosa, ele foi meu professor, fã-clube dele aqui, ó. Excelente entrevista e necessários esclarecimentos. E tem também Soilton Baqueiro, Joilson Carneiro, todos parabenizando a presença de Dr. Robson aqui com a gente nessa entrevista muito esclarecedora, que podemos trazer ele novamente em um outro momento. Não, vamos sim, Porque vamos temos trazer. muitas perguntas ainda para poder fazer, mas nosso tempo ele não E lembrando não que essa entrevista, atenção, você que está no Dial, essa entrevista vai ficar no YouTube. Hoje já está lá no YouTube. Tenho certeza que o iBahia.com também, né? E no nosso canal do YouTube, tenho certeza que a produção também vai deslocar a entrevista e colocar apenas a entrevista para a gente circular essa entrevista, porque é super importante. Ninguém quer voltar mais àquela época, viu, doutor Robson? É igual eu falei ontem, já encheu. Chega. Exato. Então procure sua dose, pelo amor de Deus, né? Foi uma quebradeira geral, gente perdendo emprego, lojas fechando. A consequência está hoje até hoje está aí, pessoas morrendo, que é pior ainda. Então, vamos tomar a dose, já foi explicado aqui por ele. Muito obrigada pela participação, Dr. Robson. Até um próximo momento para a gente poder conversar, porque temos muita coisa para poder falar ainda, né? Esclarecer principalmente, né? Então, quem tiver dúvidas, pode mandar para a gente que a gente vai reunir para trazer Dr. Robson em um outro momento. E o Soilton Baqueiro está aqui no nosso chat. Dr. Robson, como sempre, falando de forma clara para a população. Excelente entrevista. Obrigado. E a Mami, é isso mesmo? Boa noite, Emerson, Danuta. Ótima participação do Dr. Robson, muito elogiado aqui no nosso chat. Claro, Dr. Robson, muito obrigado, um grande abraço. Mais uma orientação aí para a gente fechar agora. Emerson, olha, sem dúvida aquilo que você falou, acho que a população já está cansada dessa pandemia, né? Então, assim, eu espero que nossos governantes não trabalhem
com nenhum absurdo, com nenhum exagero, que trabalhe baseado em evidência científica, né? Então, acho que é o que é mais importante. Ponderando o social, econômico, ponderando a saúde também. A dica para a população é, gente, confie na ciência. Vacina funciona sim, né? Ah, mas eu vi falar que tomou a vacina e teve trombose, teve problema cardíaco. Pessoal, isso são reações adversas que podem acontecer com qualquer vacina e o percentual é mínimo. Só é acessar os sites da Sociedade Brasileira de Imunização, né? Quem tiver uma afluência maior, acesse o CDC, que é o site americano, o NIH. Vocês vão ver lá todos os dados da vacina, milhões e milhões, bilhões de pessoas vacinadas no mundo e quais foram essas reações adversas notificadas. Então, vacina funciona, sim. Importante vacinar as crianças também, porque as crianças muitas vezes podem levar a doença para os seus familiares, contraem na escola, né? Ou brincando com os amigos podem levar. Então, é importante. O uso de máscara nesse momento, se faz necessário, é chato, ninguém queria, né? A gente já usa no hospital, tem que usar em outros locais também, mas é necessário. E aquilo que vocês falaram, estou à disposição, porque, Emerson, vocês ajudam muito a fazer com que essa mensagem chegue à população, né? E sempre aquilo que nós falamos, não o que a gente pensa ou o que a gente acha, mas medicina baseada em evidência, nas publicações científicas, trazer para a população baiana o que há de novo em relação à Covid. E a gente, em outro momento, pode discutir os medicamentos que avançaram para a Covid, as vacinas de Covid, o tempo de isolamento, que é sempre uma confusão, quanto tempo eu devo ficar isolado, se eu repito ou não o exame. Então, estou à disposição de vocês para a gente poder, sim, falar novamente com a nossa população, tá bom? Obrigado, doutor Robson. Um grande abraço. Obrigado. Valeu.